Olá você, tudo bom? Você se encontra por aí? Seja bem-vindo. Hoje vamos bater um papo aqui legal, então convido você já estar aqui por aqui, compartilhar esse vídeo aí para mais pessoas, se inscreva no meu canal, dá um joinha aí para que mais conteúdo chegue até você. Então pessoal, é o seguinte, deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Vocês já ouviram falar sobre coisas fenomenal que acontece no universo? Você acha que só existe nós aqui na civilização terrestre, no planeta Terra, ou que existe outra possibilidade de outros povos, digamos assim, não só aqui na Terra, mas em outros universos paralelos a que nós vimos, que é as galáxias, outros planetas? Existe vidas fora da Terra? Esse é um ponto de interrogação que nós deveremos, muitas vezes interrogamos. Eu falo isso se você está atenado nesse leco, dessa ideia que existe outra civilização além da gente. Recentemente saiu aí uma matéria, está saindo uma matéria falando sobre ETs, ou seja, sobre objeto não identificado, onde milhares de alguns países localiza, né, principalmente as forças armadas, a força aérea dos seus países, localiza fenômenos naturais sobre as termosferas, ou seja, sobre as nuvens. Sempre eles veem algumas luzes diferentes e há muitos contatos, né, alguns pilotos de naves tripuladas, que são aviões, né, de hipótese de aeronave comuns fabricados por seres humanos, já avistaram muito avistamento de luzes, né, que se você for puxar aí, né, pela internet, você vai ver gamadas de vários vídeos, vários comentários, de vários assuntos sobre isso que eu estou falando e que eu vou falar agora. Então fica aí até o final desse vídeo que eu vou não passar a verdade, né, mas é só suposições que não tem prova. Mas recentemente houve aí uma reunião com o Congresso americano de depoimento, que algumas pessoas ali afirmaram que existe provas de que existem humanos, não humanos como nós, mas existem pessoas que não é pessoa, mas seres e naves que tem prova disso, ou seja, a Força Aérea Norte-Americana tem prova disso, o Pentágono tem prova que existe justamente, enfim. Essa semana, foi semana passada, teve depoimento de um militar, esse militar que pilotava uma nave, um caça, que ele diz que não ter visto, mas que tem prova, fita, vídeo, mostrando que existem seres alienígenas, né? Ou seja, ETs, mas hoje a gente não fala isso, das naves espaciais, não fala, se chama AP, que é justamente que chama fenômenos não identificados, ou seja, fenômenos, há alguma coisa aérea que não seja identificado pelos seres humanos. Então, o Congresso Nacional dos Estados Unidos está com esse lema. Agora, em setembro, vai sair mais uma reunião, mais um depoimento. É uma comissão que eles reuniram para depois falar sobre esses fenômenos que aconteceram não só agora, mas muito tempos atrás, nas décadas de 70, 80, 90. Aqui mesmo no Brasil existiu a Marinha em si, ou seja, a aeronáutica tem muito depoimento, muitos documentos aí liberados que tem esses fenômenos que aconteceram. Por exemplo, sobre as noites dos ETs, as noites das naves espaciais aqui no Brasil, que se deu em 1982, o ET de Varginha, as noites dos ETs que eu falei agora, e também sobre a noite também no Rio Grande do Sul, sobre a Operação Prato. Então tudo isso envolve um mistério
na condição de que isso seja a ser prova ou não. Muitas pessoas elas tentam mostrar algo pela internet. Você aí vê muitos vídeos que demonstram pessoas de uma nave, surgiu aqui, etc. Existe muito depoimento, mas não há uma palpável, uma verdade. Alguém não mostrou a verdade que realmente, porque hoje em dia eu e você temos celulares, temos câmera para filmar, então possa ser que as pessoas também tenham essa possibilidade de adulterar os vídeos hoje em dia com aplicativo, hoje em dia com essa tecnologia. No passado não tanto, mas existem muitos vídeos antigos que remontam aí alguns lances de alguns vídeos mostrando que apareceu uma nave, um canto, as pessoas filmam, etc. Então, mas isso que é a questão. Qual a sua opinião? Será que existe mesmo alienígena ou alguma civilização aí no outro universo? Bom, sabemos que a Terra ela é a condição favorável para a criação do ser humano, porque eu e você estamos aqui, tem condição de vivência de seres humanos, né? A gente sabe que o universo em si, depois da Terra, ele é gigantesco. Tem muitas variantes, planetas, galáxias que está aí, que é imenso, né? Hoje em dia o cientista trabalha para descobrir e mostrar uma realidade que há milhões e milhões, centenas, trilhões de estrelas parando sobre o ar e que há uma atmosfera diferente. E também até que comprove que Marte, o planeta Marte, que estão estudando que provavelmente existirá vida não habitada lá, que poderá coabitar seres humanos lá. Então existem experiências, já mandaram vários projetos de tentativa de experiência, de análise do solo de Marte, já tem conclusão que realmente ali existe uma atmosfera agradável que poderá no futuro agregar seres humanos lá. Se existe uma civilização primitiva lá no passado, ainda não foi provada, mas que existe, os cientistas já demonstraram que em Marte existem camadas, já existiam os mares, rios, lagos, né? Enfim. Mas qual a sua opinião sobre isso? Será que existe mesmo, né? Ou só nós aqui na face da Terra? Ou existem outras civilizações? Se isso vier a provar, como de fato desse depoimento que aconteceu recentemente, esse mês mesmo, agora semana, mês passado, foi essa semana retrasada, uns 10 dias, 15 dias aí, que esse comandante, né, dá esse depoimento no Senado americano. Ele disse que existe prova e que vai provar que existem naves, existem tripulantes, seres não humanos, numa redondeza que lá de uma operação militar dos Estados Unidos, na área 51, ou 52, 53, que tem como provar isso. Então, se isso vir à tona, se isso for verdade, o que eu digo assim, que não é uma preocupação. Enfim, o Pentágono dos Estados Unidos está relatando que existe uma preocupação com isso. Ou seja, o país do governo dos Estados Unidos está preocupado e está falando que existe uma camada de tentativa de ameaça, né? Então, eles estão, não sei o que eles querem falar com isso. O Brasil em si, existe muito documento relevante sobre isso, mas principalmente o que está vindo à tona agora é esse depoimento com esses relatos de que existe sim um aparelho de tecnologia aí de muitos tempos que foram abafados, que a população, ou seja, está sendo enganada. Existe muito essa história, o fato. Agora tem que ter a prova, né? Aprovando isso, mostrando para a sociedade. Bom, se isso vier realmente, se for verdade, eu diria assim que é uma grande descoberta e uma grande, não surpresa, digamos assim, porque tem algumas pessoas que estudam isso sobre
os órfãos, né, que já estudam há muito tempo sobre esses fenômenos, que eles dizem que existem ETs, né, órfãos, já aqui há muito tempo, né, milhões de anos. Mas se isso for verdade, é uma grande decepção para a raça humana, até mesmo para a Bíblia em si, né, para a tradução cristã, que ali é regada a uma doutrina tradicional do cristianismo, que é só Deus, religioso, só é ali o cristão em si, só é eu e você, o ser humano, foi procriado, que Deus fez aqui na face da terra. Essa é uma questão que vem à tona e provará que isso possa ser só uma bala no gatilho só para uma pólvora e não vem à tona, não for verdade. Mas se isso for verdade, é uma grande evolução para a biologia, para a medicina, para a tecnologia, enfim, será uma grande mudança na raça humana. Então, qual é a sua opinião sobre isso? Compartilha esse vídeo, dá um joinha aí, comenta aí o que você acha, tá bom? Bye bye! Eu vi 2 vezes, não vi sozinho. Então, eu, com 14 anos, estava com meu pai e 13 amigos, indo de Niterói para Bom Jesus do Itabapuana, ou Itaperuna, 13 por ali. amigos? 13 amigos dentro de uma Kombi, um time de futebol. Tá. A gente estava indo jogar lá, fazer a preliminar de um jogo. Tá. Chuteira, campo cheio, aquela coisa legal. E aí, no meio do caminho, meu pai estava dirigindo, ele parou o carro devagar, muito discreto. Ele falou, vamos sair do carro só um minutinho. Não disse o que era. Quando a gente saiu, que nós olhamos, estava aquela bola, meu amigo, era uma bola assim, densa. Não era brilhante, não era uma coisa que parecesse latão, nem zinco. Tava de noite? Não, de dia, manhã, 10 horas da manhã, o céu azul, sem nuvem nenhuma. E aquela coisa assim era um cinza, meio prata, parado na nossa frente. Grande, eu não posso mensurar, porque é uma memória de 14 anos de idade. E eu tenho muito pudor com essa mensuração, com essa mensurabilidade. Mas meu pai, que era um adulto experiente, racionalíssimo, ficou chocado olhando para aquilo ali e aquilo olhando para a gente. A sensação que eu me lembro é de que eu estava sendo visto. E todo mundo parou. Você fazer 13 adolescentes de 14 anos ficarem em estado de perplexidade silenciosa é um negócio, tem que ser algo muito forte e chocante. Ficamos parados ali e aí eu falei, pai, o que é isso, pai? E eu só me lembro da resposta concisa dele dizendo, meu filho, não é da nossa ordem de coisas. Aí de repente aquilo, sem barulho nenhum, aquela coisa parada ali, enorme, na nossa frente desapareceu. Foi embora. E eu fiquei, daquele dia para frente, isso deixou de ser um problema para mim, porque eu nunca tive dúvida da minha lucidez, nem da do meu pai, e nem da realidade da cognitividade coletiva, que constatou simultaneamente o mesmo fenômeno na mesma hora, o tempo todo. E eu, se você quiser, eu te conto tudo que aconteceu dentro daquele carro naquele dia. Eu me lembro que um amigo meu tinha acabado de soltar um escarro na Kombi, que o vidro é meio para frente, assim, na Kombi antiga, né? Ele cheio de gripe, pegou uma verdona lá dentro, mas puxou com toda a força e cuspiu pela janela e o vento levou, e a janela passou de uma janela e se esparramou toda na cara do nosso goleiro. Que isso, cara? Aí, no mesmo dia. Ah, não, cara. Mesmo dia. Ele cuspiu na cara do amigo sem querer. Sem querer. Então aconteceram, foi o primeiro dia que eu comi cordeiro na minha vida. Foi o primeiro dia que eu me lembro que eu joguei tão bem na ponta direita, eu jogava sempre de ponta de lança. Eu fui tão ovacionado no mesmo dia. Então eu tenho uma memória absoluta e graças a Deus, Deus me deu uma memória maravilhosa da vida.
Eu tenho memórias da infância mais tenra, que tem gente que se choca. E a segunda vez eu já era crente, ia casar, pregador do evangelho. Em Manaus foi em outubro de 1974, numa aula de física, com meu professor de física e a turma inteira, quando de repente ouviu-se aquele alarido do lado de fora da escola. Aí eu corri junto com o professor, eu estava bem na frente da mesa dele, para a janela, todo mundo pulou nas janelas, lá embaixo estava cheio de gente, e quando eu olhei para cima com todo mundo, cara, imagina só uma espécie de pão de açúcar parado, sem fazer som nenhum na tua cabeça, vazado de luzinhas, que não eram redondinhas, bonitinhas, pareciam um vazamento, como se fosse um ouriço vazado. Isso é uma coisa totalmente diferente das que a gente vê no arquétipo do disco voador. Totalmente diferente, parado, sem som. E era um negócio que dava para ver da cidade inteira, de tão grande. Aí ele ficou parado ali, se moveu para o meio do Rio Negro, na frente de Manaus, que tem 8 quilômetros de largura. Foi muito lentamente. O meu sogro, o almirante Manuel José dos Passos Fernandes, era o capitão dos portos de Manaus. Ele reuniu a marinha toda, ligou para a aeronáutica, chamou todo mundo. A cidade toda foi para a rua ver. Naquele tempo não tinha máquina de fotografar, não tinha essa facilidade. Então, foi todo mundo ver aquilo ali. E eu vendo. Até que o negócio não foram alguns 8 minutos, demorou um tempão. Para o meu sogro, que estava lá na beira do rio, projetado dentro do Rio Negro, foi uma coisa que demorou de meia hora a 40 minutos, até desaparecer no horizonte do Amazonas. Imenso, grandioso. Aí eu vou ter dúvidas sobre isso? Se eu tiver dúvida sobre isso, o Brasil não ganhou a Copa de 58, nem de 62, não perdeu a de 66, não ganhou a de 70. Não sofremos uma tristeza desvairada em 82 com aquele super time. Pelé nunca existiu, nem Garrincha. Sim, um monte de outras coisas eu vou ter que dizer que não existiram, se eu tiver alguma dúvida a respeito. Porque não dá para duvidar, depois que eu sou testemunha junto com outros milhares, e nessa segunda vez foi a cidade inteira que viu. Não se conversava sobre outra coisa nos dias seguintes. Agora, eu também aprendi uma coisa, é que o inexplicável não se sustenta muito tempo como diálogo e conversa coletiva. A primeira semana todo mundo queria falar no assunto. Na segunda semana eu puxava o assunto, todo mundo dizia, é mesmo, né, cara? Que coisa chocante. No fim do primeiro mês eu dizia, rapaz, eu continuo impressionado com aquilo aí. Já havia gente que dizia, é difícil esquecer. Um ano depois já tinha gente que dizia, rapaz, eu não quero mais nem me lembrar daquilo. E quando você perguntava por quê, a razão era sempre a mesma, é porque eu não consigo explicar. Então, o que não é explicável cai numa categoria do completamente apagável na nossa decisão cognitiva de guardar ou não guardar. Como eu nunca tive medo de guardar, de saber, de ver, de enxergar, de encarar, aquilo continuou vivo na minha mente, na mente de milhares de outros, dos meus parentes todos, da minha irmã, que vem depois de mim, que viu também. E a minha irmã, essa que é um ser meio científico, de muito conhecimento polimorfo, ela foi seguida por um negócio desse 200 quilômetros do Rio Preto, desculpa, antes disso, 200 quilômetros antes de Manaus, ela no carro com um filho e um casal de irmãos da igreja. Ela estava voltando para Manaus e essa luz forte, poderosa, veio em cima do carro, andando para um lado, andando para o outro, atravessava
a floresta, depois aparecia do lado de cá, aparecia do lado de lá. Foi uma experiência de 1h30, 2 horas. E ela vendo aquilo, chocada com o que estava vendo. Ela é uma pessoa também sobre quem eu não tenho nenhuma dúvida do testemunho e da lucidez cognitiva dela.